Olá, meu nome é Eduardo Claro, eu sou profissional de tecnologia Oracle com mais de 20 anos de experiência, principalmente em banco de dados Oracle, EBS e agora trabalhando e estudando bastante Oracle Cloud Infrastructure, OCI. Também tenho muitos anos de experiência como professor, dando aula de formação DBA, dando aula em pós-graduação, graduação, diversos tipos de treinamento, linguagem SQL também. E então estou criando esse tutorial para tentar ajudar quem está começando aí com o OCI, não só com texto, mas também com vídeo mostrando algumas coisas e em português, então especificamente voltado para o público brasileiro. Espero que vocês gostem e meu intuito é publicar outros vídeos com outros tutoriais desse tipo, conforme eu for tendo tempo e escolhendo assuntos. Aí gostaria de obter feedback de vocês. Eu vou colocar os links do meu LinkedIn, do meu blog, para que vocês possam entrar em contato e me dizer o que acharam, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então talvez o formato, a qualidade não seja a melhor possível, mas gostaria de obter o feedback de vocês e espero que agrade e ajude. Nesse tutorial eu vou mostrar como criar uma conexão remota entre duas VCNs de regiões diferentes. Tá? Então a VCN é a rede virtual lá que existe dentro da OCI, e quando você tem duas VCNs em regiões diferentes, regiões de OCI diferentes, você precisa fazer uma coisa que se chama Remote Peering Connection para permitir que servidores que estejam em uma das VCNs em uma região consigam se comunicar com os servidores da VCN lá da outra região. Então eu vou mostrar passo a passo como estabelecer essa conexão nesse tutorial. Espero que gostem e um abraço. A primeira parte para criar um remote peering entre duas VCNs, eu preciso ter duas regiões na OCI. Então veja aqui que eu estou com duas janelas abertas no meu browser, uma conectada em Ashburn e a outra em Phoenix, né? E aí eu vou criar duas VCNs, uma em cada uma das regiões, tá? Então aqui primeiro em Ashburn eu vou criar uma VCN, eu vou dar um nome aqui nela de VCN Ash, tá? E eu vou dar um CIDR block 10.0.0.0/16, né? O /16 indica que os primeiros 16 dígitos representam a rede, né? Então tudo que tiver 10.0 vai pertencer a essa VCN. Então vou criar aqui uma VCN default e aqui dentro dela eu vou criar uma subnet que eu vou chamar de sub ash 1, em que eu vou usar o primeiro pedaço daquele CIDR, tá? Então 10.0.0.0.24, o 24 aqui indica que essa subnet vai usar os 24 primeiros dígitos, ou seja, os 3 primeiros números para definir os hosts, tá? Então eu tenho 256 possíveis hosts nessa rede, tá? Vou usar tudo default, vou definir ela como pública, tá? DHCP default, route table default, ok? Security list default e vou criar a subnet, tá? Então 10.0.0.0.16 é a minha VCN e 10.0.0.0.24 é a minha subnet. Aí eu vou lá para Phoenix e eu vou criar uma VCN que vai chamar VCN PHX aqui de Phoenix e eu vou usar 10.1, tá? Então 10.1.0.0.16 significa que 16, então os dois primeiros aqui são a rede, ok? Vou criar a VCN, ali dentro eu vou criar uma subnet pública, tá? Então 10.1
0024, default, pública, DHCP default, security list default. É importante lembrar para que o peering, tanto o local peering quanto o remote peering, que é isso que eu vou criar aqui, para funcionar eu não posso ter nenhum IP que tem overlap nas duas redes, né? Então, se eu tivesse criado a VCN aqui com algum IP que fizesse parte também da VCN do outro lado, esse remote peering ou mesmo um local peering não ia funcionar. Tá? Não é meu caso aqui porque essa aqui está no 10.0, essa aqui está no 10.1, então tá ok. Então esse é o primeiro passo, criei as duas VCN. E as duas VCNs já estão criadas aqui nas duas regiões. O que eu vou fazer é, dentro dessas VCNs, eu vou criar um Internet Gateway, ok? Que é para permitir o acesso às instâncias que eu vou criar aqui dentro pela internet, tá? Através de SSH e tudo mais. Então eu vou criar aqui um Internet Gateway que eu vou chamar de IGAsh, porque eu estou em Ashburn, ok? Dentro da VCN, né? E aqui eu vou também dentro da VCN que eu criei, aqui em Phoenix, Internet Gateway, criar, e eu vou criar aqui como PHX, perdão. Ok? Criei os dois. E agora eu vou também criar os DRGs, que é o Dynamic Remote Gateway, que é aquilo que permite que eu faça conexões entre as duas VCNs de regiões diferentes. Tá? O DRG também é usado para conexão com o seu ambiente on-premise, tá? Mas aqui eu vou usar para remote peering. Então eu vou aqui na parte de networking, e aqui eu tenho Dynamic Routing Gateway, e eu vou criar o meu DRG de Ashburn. E a mesma coisa aqui em Phoenix, eu vou em Networking, Create DRG, DRG PHX. Ok? E aí eu vou dentro das minhas VCNs, então voltando lá para a VCN aqui. Ups, não, desculpe. Eu vou aqui na VCN, dentro da minha VCN, e eu vou ligar aquele DRG que eu criei com essa VCN. Então eu estou aqui na VCN de Ashburn, na região de Ashburn, e eu vou atachar, eu vou conectar aquele DRG que eu criei. Veja que ele mostra aqui a lista e é o único que eu tenho. Então eu vou mandar ligar. E aqui a mesma coisa, eu vou lá dentro da VCN, clico em DRG e vou mandar atachar o DRG que tem aqui em Phoenix. Ok? Aqui já está ligado, aqui está ligando, já já. Bom, então agora eu tenho nas duas regiões as VCNs criadas, os DRGs criados e os DRGs ligados às suas respectivas VCNs, tá? Mas eu ainda não liguei os dois DRGs de regiões diferentes. Mas nesse momento então eu vou pausar essa parte de rede, tá? E eu vou criar uma instância em cada uma das regiões, ok? Então vou criar uma instância aqui, eu vou chamar ela de inst1 Phoenix, inst1 PHX, vai usar aquela minha VCN e subnet, tá? Eu vou carregar aqui a minha chave pública para poder conectar via SSH e vou dar um create, ok? Bem simples. E vou fazer a mesma coisa na região de... Ups, perdão, eu estou aqui com as duas do browser agora na mesma região. Eu vou para
Ashburn aqui e vou criar a instância em Ashburn. Então vou criar inst1 Ashburn. A rede está selecionada, a subnet selecionada e eu vou carregar aqui a minha chave pública e vou criar também. Bom, voltando aqui, então agora eu tenho as duas instâncias criadas, né, uma em cada região, tá? Como eu criei elas em subnets públicas, elas têm um IP público, tá? Então o primeiro teste agora que eu vou fazer é tentar conectar numa instância dessas aqui. Então eu vou copiar o IP dela, eu vou abrir aqui o meu terminal, ok? Opa! Isso aqui era de um teste anterior que eu tinha feito, então deixa eu abrir uma nova aba aqui do terminal, ok? Aqui, tá? Então, SSH-i, aí eu vou dar o caminho do arquivo que contém a minha chave privada, equivalente àquela chave pública que eu carreguei para conectar na instância, eu vou dar um OPC, que é o usuário da OCI, o IP. Não vai funcionar. Né? Por quê? Porque eu não configurei nada naquela minha VCN para permitir esse acesso, tá bom? Então, eu vou parar aqui, vamos voltar lá, eu vou aqui, estou tentando conectar em Phoenix, que é essa, que é o IP final 53 que eu conectei, certo? Tentei conectar, isso aí. Então aqui em Phoenix, eu vou vir aqui em Network, eu vou lá na minha VCN, e eu preciso fazer duas configurações aqui para permitir essa conexão. Tá? A primeira tem a ver com as Security Lists e a segunda tem a ver com as Route Tables e as regras de roteamento. Tá? Não confunda as duas coisas, ok? A Security List ela simplesmente determina que tipo de tráfego é permitido para dentro e para fora da sua VCN subnet, ok? Então ela fala sobre protocolo, ela fala sobre origem e destino, né, IPs, né, CIDR blocks, então origem e destino, protocolo e portas, ok? E a Route Table, ela diz para onde direcionar o tráfego, então não tem a ver com permissão a Route Table, ela tem a ver com direcionamento, tá? Então, de acordo com o IP que você está tentando acessar, eu vou dizer para onde ele tem que direcionar, para qual roteador, digamos assim, que esse tráfego tem que ser direcionado. Okay? Então eu vou aqui em Phoenix, eu vou aqui na minha Route Table da subnet, tá? Então ele tem aqui, quando eu criei lá a VCN, ele criou uma Route Table Default, e eu vou adicionar uma regra aqui, tá? Para falar aqui que eu quero apontar para um Internet Gateway e tudo aquilo que eu mandar, que alguém dessa VCN tentar acessar e direcionar para qualquer IP, eu quero que mande para um Internet Gateway, e o Internet Gateway é o Internet Gateway que tem nessa VCN que chama IGPHX. Vou adicionar essa rota. E vou fazer a mesma coisa aqui em Ashburn. Tá? Então, VCN, vou clicar na VCN, vou lá na Route Table, vou clicar na Route Table Default. Eu também poderia criar uma Route Table separada para fazer isso, ok? Eu vou apontar para o Internet Gateway e vou falar que tudo que for acesso para qualquer IP indiscriminadamente, eu vou direcionar para a saída dessa VCN, que vai ser o meu Internet Gateway. Okay? Então agora eu tenho a rota dizendo que o acesso a essa VCN, a saída dessas duas VCNs vai ser via Internet Gateway. E agora eu preciso permitir o tráfego. Então eu já roteei, agora eu preciso permitir. Então eu vou lá voltar para Phoenix, vou lá na VCN, vou lá na Security List, vou clicar na Security List Default, tá? Que está associada com a subnet que foi criada e associada àquela minha Compute Instance. Tá? Só voltar aqui para mostrar. Então, se eu for aqui na instance que eu estou tentando acessar,
que é essa inst1phx, que está funcionando, ela está ligada à subnet subphx1, ok? Se eu vou nessa subnet, ela está usando a security list default da VCN-PHX, ok? Então, fazendo só um caminho diferente, mas cheguei no mesmo lugar. E aqui eu tenho as regras de entrada e as regras de saída dessa security list que está associada àquela subnet, que por sua vez está associada ao computador, à instância. Então veja que aqui eu tenho regras já padrão, que foram criadas quando eu criei essa subnet, né, que permitem acesso TCP, que é justamente o SSH, tá? E também permitem tráfego ICMP. Uma coisa que eu vou fazer, que eu gosto de fazer, é falar que todo mundo, ou seja, a origem, qualquer coisa, eu vou permitir um ICMP de qualquer tipo. Tá? Isso me permite fazer ping neste servidor. Ok? Então, eu tenho aqui uma regra, que eu coloquei como uma ingress rule, tá? Que qualquer fonte vai conseguir fazer ping para essa VCN. E eu vou fazer a mesma coisa lá na outra, então eu vou aqui na VCN, vou na Security List e vou adicionar uma ingress rule. Ups, desculpe, cliquei errado aqui. Vou clicar, vou falar que a source é qualquer IP, o protocolo é ICMP, qualquer tipo, e vou adicionar aqui. Então a partir desse momento eu já tenho o SSH que tinha sido criado por padrão e eu adicionei esse ping. Então eu criei a rota, eu estou permitindo acesso e aí então agora muito provavelmente eu vou conseguir não só fazer o SSH, mas eu vou conseguir pingar. Então vamos tentar primeiro pingar esse IP. Vamos ver se funciona. Ping IP. Veja que está respondendo. Então o IP final 53, que é da minha instância aqui de... Não, esse aqui é 70, desculpe, aqui em Phoenix, né? Tá aqui a minha instância, final 53, eu consegui pingar. E eu vou abrir aqui um outro terminal para eu também tentar pingar. Então eu pinguei Phoenix e eu vou tentar pingar o final 70 aqui, que é em Ashburn. Maravilha, tá pingando também, ok? E aí vamos ver se os dois, a conexão funciona agora. Então, aqui, final 53, SSH, olha lá. Ele me perguntou se eu tenho certeza que eu quero continuar, né? Primeira vez que eu acesso esse host e consegui conectar. Tá? Hostname inst1phx, ok? Se eu dar um IP address aqui, ele vai mostrar que ele está usando aqui o IP interno, IP privado 10.102, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra janela, mas aí conectar em Ashburn. Então, ssh-i, home do meu usuário, .ssh, OCI. Ops, errei de novo aqui, ssh.oci key, opc, arroba, e o IP aqui da minha instância em Ashburn. Primeira vez que conecta, ele pergunta se eu quero continuar, ele vai gravar esse fingerprint aqui para não me perguntar mais. Se conectei, estou conectada lá na instância em Ashburn e ela está usando aqui o IP interno 10.002. Vamos conferir aqui esses IPs. Se eu entrar aqui, ó, 10.002, e se eu entrar aqui 10.102, que são os IPs que ele me mostrou. Okay? Então eu consigo entrar nas duas instâncias, consigo pingar elas de fora, mas como elas estão em VCNs diferentes, por exemplo, se eu pegar o IP aqui privado de Ashburn e tentar pingar de dentro da instância de Phoenix, ele não vai responder, não vai achar essa instância. E o contrário também é verdade. Então se eu pegar o IP aqui de Phoenix e tentar pingar a partir de Ashburn, não vai funcionar, ok?
Como eu tenho acesso à internet, se eu tentar pingar pelo IP público indo pela internet, então eu peguei o IP público do servidor de Phoenix e vou tentar pingar de dentro do IP de Ashburn. Funciona, tá vendo? Então indo pela internet funciona. Agora eu vou pegar o IP público de Ashburn e vou tentar pingar de dentro da instância de Phoenix. Veja que indo pela internet, como eu tenho lá o meu Internet Gateway configurado, a Security Lists permitindo acesso para ping de qualquer lugar, então funciona, ok? Então eu tenho acesso pela internet de uma máquina para outra, mas eu não tenho acesso privado, ok? E aí o próximo passo então é configurar aquele Remote Peering para permitir esse acesso privado e esses pings passarem a funcionar. Voltando aqui, então eu fiz os testes, mostrei que os pings via endereço privado não funcionam, porque essas VCNs não estão ligadas. Porém, o ping, e se eu tentasse o SSH via IP público, eu conseguiria, né? E consegui, a partir do meu desktop, fazer o SSH e também o ping para as duas máquinas, né? A única coisa que falta, então, é configurar o Remote Peering para que elas passem a conversar via IP privado e acesso privado de maneira geral. Então eu vou fazer um ping aqui, eu vou deixar esse ping rodando, eu vou deixar também aqui esse ping rodando, então os pings nos IPs privados de Ashburn para Phoenix e de Phoenix para Ashburn. Okay? Vamos voltar lá então para a nossa configuração de networking. Tá? Então eu tenho aqui dentro da minha VCN de Phoenix, eu tenho lá a ligação da VCN com o DRG, vou clicar aqui no DRG, tá? E aí eu tenho um Remote Peering Connection, ok? Que não existe, então eu vou clicar aqui dentro do DRG, Remote Peering Connection, e eu vou criar uma Remote Peering Connection que eu vou chamar de RP2 Ashburn. Como eu estou em Phoenix, eu vou criar uma Remote Peering to Ashburn, ok? Eu vou criar e vou fazer a mesma coisa aqui em Ashburn. Então, Networking, vou direto lá, DRG, vou clicar no DRG, Remote Peering Connection. Isso aqui é de um outro teste que eu fiz, então eu vou terminar ela aqui para fazer de novo, ok? Vamos criar, então eu vou criar Remote Peering to PHX, to Phoenix. Estou em Ashburn, Remote Peering to Phoenix. Criei. Então veja que eu só dei o nome, mandei criar. Então ok. Tá? Então criei dos dois lados, agora eu vou clicar nesse Remote Peering e a última coisa que falta fazer, vamos olhar lá que é claro que a comunicação continua não funcionando, né? Eu não liguei ainda. Então eu vou estabelecer a conexão. Então eu tenho um Remote Peering e eu vou estabelecer a conexão. Então eu estou aqui em Phoenix. Ele vai me perguntar qual é a região que eu quero me conectar. Então eu quero me conectar com a região de Ashburn. E ele está me perguntando aqui o OCID, né? Aquele identificador único de objeto na Cloud Oracle, da Remote Peering Destino. Então eu vou lá na minha conexão do destino, vou clicar aqui no Remote Peering e aqui tem o OCID, né? Eu posso ver ele e se eu clicar em Copy, ele me manda para o Clipboard, eu venho para cá, colo ele aqui, tá? E vou clicar em Estabelecer conexão, tá? Ele não fecha essa partezinha aqui, né? A primeira vez que eu fiz me deu a impressão que eu tinha que clicar de novo e tal, e ele começava a dar erro dizendo que já estava fazendo, então é só clicar aqui do lado, ele vai aparecer como pendente, tá? Eu vou voltar para cá, ele está me mostrando como pendente, se eu for lá na outra região, ele também já apareceu como period, tá? Aqui ele está como pendente, mas daqui a pouco ele aparece como period também, ok? Então, esse era o último passo que eu precisava fazer. Não, na verdade não, tá? Se mesmo eu fazendo isso, ainda falta uma coisa muito importante, né? Que é configurar as security lists e o roteamento para permitir essa comunicação, né? Até agora eu só liberei comunicação e roteei para a internet, né? Para o Internet Gateway. Então, mesmo
mostrando aqui como period. Vamos ver aqui porque ele está demorando. Deixa eu dar um refresh. Clicar de volta aqui em Phoenix. Vamos ver se ele funcionou já. Tá, então ele está period em Phoenix, period em Ashburn, mas o ping continua não funcionando. Por quê? Porque falta configuração para liberar. Então eu vou voltar lá na minha VCN, tá? Então eu estou aqui em Ashburn primeiro, tá? Então eu vou voltar lá na minha VCN, VCN de Ashburn. Eu vou vir aqui na Route Table Default, que é a que a gente está usando, e eu vou adicionar uma rota a mais, tá? Falando que eu quero direcionar para o DRG, tá? Só lembrando aqui, deixa eu cancelar aqui antes. Essa minha VCN de Ashburn, tá? A minha VCN de Ashburn usa 10.0 e a minha VCN de Phoenix, ela usa 10.1, ok? Então eu vou copiar o CIDR aqui da VCN de Phoenix e aqui na VCN de Ashburn, na minha Route Table Default, eu vou criar uma rota falando que eu vou apontar para o DRG e falar tudo que for destino 10.1.0.0.16, ou seja, os IPs da minha VCN de Phoenix, eu quero direcionar para o DRG aqui de Ashburn, né? E aqui você vai entender então por que eu não posso ter IPs IPs que funcionariam nas duas redes, né? Overlapping, porque senão ele não saberia para onde rotear, ou internamente ou de fora, ou para fora, tá? Então, tudo que for 10.1.0.0.16, ou seja, tudo que começar com 10.1, eu quero que ele aponte para o DRG de Ashburn, que está ligado com o DRG de Phoenix. Ok? Vou adicionar a rota aqui. Deixa eu voltar para a minha VCN de Ashburn, vou pegar o IP da VCN de Ashburn agora, vou vir aqui em Phoenix e vou fazer a mesma coisa, vou na Route Table, vou adicionar uma rota de DRG, tudo que for apontando para os IPs da VCN de Ashburn, eu vou ligar no DRG de Phoenix, que está ligado com o DRG de Ashburn. Ok? Vou adicionar a rota. E vamos olhar lá. Olha lá. Então eu já tinha a permissão de IP funcionando para qualquer lugar, então, portanto, eu já consigo fazer o ping funcionar de uma máquina para outra usando IPs privados, ok? Se eu quiser fazer com que de uma eu consiga realmente conectar na outra, então eu vou precisar copiar a chave lá para dentro, tá? Então deixa eu sair dessa máquina aqui, por exemplo, eu vou lá para o meu .ssh, então esse aqui é o arquivinho de chave privada, né? Então eu vou fazer um SCP, ok? Então como é que eu faço isso? Ao invés de fazer um SSH, eu vou fazer um SCP usando essa chave e eu vou copiar o arquivo da minha chave privada, que chama OCI Key, e eu vou copiar ele para dentro do usuário OPC nesse servidor e eu vou mandar ele para dentro da pasta .ssh também. E vamos ver se eu não fiz nada de errado. Copiou. Então, deixa eu olhar e conectar lá de volta. Então, estou conectado de novo no servidor de Phoenix. Eu vou para dentro da pasta .ssh dele. Deixa eu olhar aqui dentro. Eu tenho lá o arquivinho OCI Key. E aí aqui dentro, então agora eu posso fazer um ssh-i .ssh /OCI opc arroba, e aí eu faço pelo IP privado, tá? Então eu estou de dentro da máquina de Phoenix, agora eu tenho a minha chave privada aqui, e aí eu estou tentando conectar de dentro da minha máquina de Phoenix, apontando para a minha máquina de Ashburn, mas pela rede privada, sem passar pela internet. Olha lá, a primeira vez que eu conecto, ele pergunta se eu quero continuar,
salvar isso para não perguntar de novo e ótimo. Então veja que eu de dentro da conexão de Phoenix eu fui para Ashburn, ok? E é isso. A minha RPC está configurada, Remote Peering Connection. Estou conseguindo então conversar entre duas VCNs de regiões diferentes.